O que está acontecendo, porque eu estou tão triste, tão abatida, desde o dia do meu aniversário. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje nós vamos falar sobre um caso que vocês pediram muito, já tem algum tempo que vocês falam sobre esse caso. Ele é um caso muito polêmico aqui no Brasil e exatamente nós vamos falar sobre o caso dos pastores Bianca Toledo e Philipp Heydrich. E se você não lembra que caso é esse, que envolve inclusive um suposto abuso sexual infantil, vamos falar então de forma breve sobre esse caso. Lembrando que nesse primeiro vídeo a gente vai analisar a Bianca Toledo, a pastora Bianca Toledo, que é uma das partes envolvidas inclusive nesse caso, que é até um caso de justiça. E no vídeo seguinte então nós vamos tratar sobre a linguagem corporal do pastor Philipp Heydrich. Ok? Bom, então para você que não lembra, vamos lá. Bianca Toledo, uma renomada pastora evangélica, escritora e cantora, teve o seu nome envolvido em uma enorme polêmica nos últimos anos. Em 2016, o seu então marido, na época, o também pastor Philipp Heydrich, foi acusado por ela de ter abusado sexualmente do filho de Bianca, fruto de seu primeiro casamento. Philipp disse que foi pego de surpresa pela acusação, que num dia estava tudo bem e no dia seguinte, do nada, ela fez essa acusação, saiu de casa, deixou ele sozinho. Inclusive, nesse meio tempo, ele acabou sendo internado às pressas num hospital, por conta do que foi definido por Bianca e contestado por Philipp como uma tentativa de suicídio. Bianca e Philipp já comentaram diversas vezes sobre esse caso, tendo o próprio Philipp já sido inclusive preso por conta das acusações de Bianca, e ele inclusive foi declarado recentemente inocente por falta de provas. Bianca disse ter descoberto que Philipp Heydrich era homossexual e que o seu próprio filho teria contado para ela do abuso que sofrera de Philipp. Nesse vídeo, iremos observar o comportamento não verbal de Bianca Toledo para entender o que as suas emoções podem nos mostrar sobre essa situação. E lembrando, gente, essa não é uma análise do caráter da pessoa ou do que se passa na mente dela. Para tais situações, nós temos profissionais da área da saúde mental mais do que capacitados a fazer o que a gente conhece na justiça como laudos psicológicos. É isso mesmo, estou falando de psicólogos. Eles podem tentar ali argumentar o que pode ter passado na cabeça de uma pessoa. Nós vamos falar aqui de microexpressões faciais emocionais, que são comportamento instintivo, e linguagem corporal, comportamento não verbal, reativo ao que está sendo verbalizado, ok? É apenas isso. Eu, na condição de especialista em linguagem corporal e perito certificado das expressões faciais, vou então tentar entender o que a Bianca Toledo pode ter expressado com a sua linguagem corporal nas declarações que ela fez sobre o caso nos últimos anos, ok? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu optei por fazer aqui, num primeiro momento, a análise do vídeo mais antigo sobre o caso, né? Esse vídeo que eu encontrei aqui, ele pertence à época que foi feita a acusação, né? Que a Bianca Toledo veio a público falar sobre toda a acusação, e basicamente eu peguei esse vídeo pelo tempo que ele foi feito, né? A situação ali, a polêmica, o caso, o suposto caso de abuso, então teria acontecido no momento, e o vídeo que ela gravou, nesse vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele foi feito numa data próxima a esses eventos. Então entende-se que os sinais não verbais ali naquele momento, eles são mais reativos e mais associados ao momento em si, ao que de fato aconteceu, se de fato aconteceu ou não, se ela está mentindo ou se ela está relatando a verdade. O que ela vai demonstrar na linguagem corporal dela seriam sinais mais puros e mais associados diretamente ao estímulo ali. Porque com o passar dos anos é fácil você decorar uma versão de advogado, você fica treinado, treina o seu roteiro, fala várias vezes em entrevistas, fala em audiências, você acaba não expressando mais tantos sinais não verbais como no conteúdo mais original, ok? Vamos dar uma olhada então nesse vídeo onde ela vem a público pela primeira vez falar então ali sobre o Philipp Heydrich, comunicando a todas as pessoas que ela descobriu que ele é homossexual e que ele abusou do filho dela. Eu sempre fui muito transparente, muito sincera com vocês, e no pior momento da minha vida eu não poderia ser diferente. Todos estão perguntando nos comentários se eu estou me separando, o que está acontecendo, porque eu estou tão triste, tão abatida, desde o dia do meu aniversário. E eu confesso que eu descobri coisas que eu não queria ter descoberto, e num momento de confronto, passamos por um momento muito difícil. Aquilo que eu descobri é muito grave, muito grave. E no dia em que eu o confrontei, ele chegou a confirmar comigo que
Ele tinha um quadro de homossexualidade latente no tempo vigente do meu casamento com ele, o que me fez desejar cancelar esse casamento. Como mãe, eu posso dizer que os meus últimos dias foram os piores dias da minha vida. Ele está acautelado por crime de pedofilia. E eu estou aguardando a justiça do céu, a justiça da terra e clamando pelo apoio de todos vocês. E quando Deus me ressuscitou, Ele disse: eu te trouxe de volta para avisar a igreja que eu estou voltando. Eu não imaginei que eu sentiria isso na minha pele. Eu fui enganada. Eu fui enganada. Eu tenho clamado para que tudo que está em oculto na igreja do Senhor seja revelado. Infelizmente eu fui tocada por essa revelação, mas o Senhor me livrou. E eu quero que a justiça seja feita em nome de Jesus. Bom, a primeira coisa que a gente consegue observar e que algumas pessoas perguntaram, questionaram, foi a seguinte: o linguajar da Bianca Toledo não está muito formal para uma pessoa que acabou de passar por um trauma, como ela diz, uma catástrofe dessas, Vitor. A pessoa vai falar de um jeito tão formal ali, vai utilizar, articular dessa forma? Poderia, de fato, ser um ponto bem curioso, né? A gente tem ali os estudos que mostram que uma tendência quando a gente está relatando algo verdadeiro é partir direto para uma linguagem mais objetiva, né? Não aconteceu isso, eu tô com raiva dele, ele fez isso, o que não é o caso da Bianca, né? Ela apresenta ali uma linguagem bem formal, né? Ela usa termos ali, né? Não pode ter alterado, passamos por conflitos, um momento de atribulações, é um linguajar bem formal. Porém, galera, nesse sentido, a gente tem que entender que o linguajar formal faz parte da linha de base da Bianca Toledo. Tanto ela quanto o Felipe Heiderich, na condição de pastores, falam, né? São comunicadores e falam para milhares de pessoas. E se você observar vários outros vídeos dela, até os vídeos assim, stories rápido de Instagram, uma coisa que ela faz tipo espontânea, tira, ou alguns outros vídeos que ela faz, palestras, né? Ali o conteúdo que ela faz em igrejas, entrevistas. Agora, se mesmo diante de tudo aquilo que eu levei, ela disse que não queria ver, e até de tudo que eu expliquei para ela a respeito do panorama, você vai ver que, via de regra, ela sempre utiliza um linguajar mais formal. Então isso faz parte da linha de base dela, não pode ser visto como um sinal incongruente, né? Falar de um jeito desse numa situação dessa. Isso a gente não pode analisar. E lembrando que você nunca faz uma análise em cima de um único sinal só, né? Você precisa de conjuntos de sinais no decorrer da sua análise. Isso é o que prega o protocolo SCANS, que é o único protocolo científico de análise não verbal do mundo. Dito isso, vamos dar uma olhada nesse trecho específico aqui. Um quadro de homossexualidade latente no tempo vigente do meu casamento com ele, o que me fez desejar cancelar esse casamento. Aqui a gente consegue observar que o fluxo verbal dela momentaneamente fica mais pausado do que estava sendo quando ela veio falando antes disso. Ela apresenta também mais agregadores verbais, né? Como por exemplo arrastar, né? Alongar o final de algumas palavras, tipo mas eu... Ele, na clínica psiquiátrica, foi diagnosticado com uma psicose maníaco-depressiva com... Geralmente esses são sinais associados a uma tentativa da pessoa que está ali tentando criar uma história ou manipular uma história, pensar direito no que ela vai falar, né? Escolher as palavras bem. Um quadro de homossexualidade. A gente consegue ver também, então, nesse momento, o AUL-L14, contração no músculo bucinador do lado esquerdo, codificando a expressão de desprezo. Um quadro de homossexualidade. Observamos também não visualização, o que é a piscada maior, né, prolongada pelo tempo superior à pronúncia de uma sílaba. Não visualização, né, ficar esse tempo com os olhos fechados, pode estar associado a uma dificuldade que eu tenho de lidar com o assunto, né? Eu não quero afirmar isso, eu não quero falar sobre isso, então eu não consigo visualizar o que eu estou falando. E também vemos uma alteração momentânea no fluxo respiratório. Ela está falando de uma coisa e do nada ela... E o que me fez desejar cancelar esse casamento. Isso é muito comum também quando a pessoa entra na condição de vou me preparar para falar algo que é pesado. Vamos tentar entender, né, pela perspectiva dela, se de fato o caso aconteceu, ela pode sentir esse peso, pode ter essa alteração do fluxo respiratório, pode expressar desprezo, pode querer não visualizar por ser uma pauta difícil, pode fazer tudo isso e ainda assim seriam sinais congruentes, ok? Porém o que a gente observa em seguida quebra totalmente essa linha narrativa que eu acabei de falar para vocês.
Nós conseguimos observar então uma microelevação do canto dos lábios, juntamente com uma saliência que ocorre ali na região do canto dos lábios, próxima à região zigomática das bochechas. Ou seja, a gente entende que a contração foi no AU12B, músculo zigomático maior, codificando então uma expressão de felicidade, o que é uma emoção incongruente nesse momento, né? Se ela clama estar tão abatida, esse momento, né, essa expressão é incongruente. E por conta dessa expressão de felicidade, que entra nesse conjunto de sinais que a gente falou agora, né? A pausa, a não visualização, a respiração alterada, a expressão de felicidade ali, por ser um fator incongruente, ela entra nesse conjunto e muda o valor desse conjunto de sinais para um conjunto, aspas, neutro, para um conjunto potencialmente incongruente, porque se você está expressando felicidade e você tem outros sinais não verbais que podem estar associados à incongruência, essa felicidade provavelmente é o principal sinal que identifica todo esse conjunto como incongruente. E por falar em felicidade, nesse vídeo em específico, que ocorreu ali logo após o caso, logo após a denúncia, eu consegui observar possíveis expressões de felicidade ali em uma escala e uma frequência muito grandes, o que é muito estranho. Em determinados momentos ela sorri, aí você pode questionar, Vitor, ela pode estar falando e quando ela fala, ela arqueja a boca e movimenta o músculo que você acha que é felicidade. Faz total sentido. E é por isso que no FACS, o Facial Action Code System, a gente tem ali um código específico para tratar situações assim, né? Como que a gente diferencia uma contração facial que ocorre durante uma verbalização e uma contração que ocorre de fato por uma razão emocional. Basicamente, um dos critérios do código 50, né, para você observar, quando a pessoa está falando, é se a contração começa na verbalização, eu comecei na verbalização e ela continua ou se desfaz numa pausa, por exemplo isso. Então eu não gostei nem um pouco de estar aqui. Comecei a falar, contraí, pausei, ainda com a contração, e aí a minha contração sumiu. Isso então significa que foi uma contração emocional. Ou, por exemplo, quando a pessoa dá uma pausa, emite a contração e volta a verbalizar. E ambos os dois casos ocorrem nesse vídeo da Bianca Toledo, quando ela verbaliza e quando ela dá pausas. Desde o dia do meu aniversário. Como mãe, eu posso dizer que os meus últimos dias foram os piores dias da minha vida. Eu fui enganada. Eu fui enganada. E aí a gente pode classificar como potenciais ali sinais indicadores fortíssimos de microexpressões de felicidade. Agora, se você clama estar abatida por uma situação que está ocorrendo, que você descobriu que seu marido é isso, aquilo, e que você está sendo injustiçada, a microexpressão de felicidade é uma reação emocional que não tem nada a ver, não tem correlação nenhuma com o que você está dizendo. Então é um sinal incongruente muito forte, é um comportamento emocional incongruente muito forte. O que eu vou falar agora não é uma acusação, lembrando, isso aqui é uma análise, uma tentativa de compreender o que pode estar acontecendo ali na linguagem corporal não verbal instintiva da Bianca Toledo. Mas um fato curioso é que uma outra situação, onde uma mãe veio a público falar de uma tragédia envolvendo seus filhos, e demonstrou várias expressões de felicidade. Assim, foi no caso da Susan Smith. Para quem não se lembra, eu já falei dela em vídeos aqui no canal, mas basicamente foi uma mãe que veio a público, né, clamar pelos seus filhos que estavam desaparecidos, pedir ajuda, né? E quando ela tá ali na TV falando para todo mundo, gente, meus filhos, por favor, me ajuda, ela começa a sorrir, a dar risada no meio de um vídeo que ela tá falando dos filhos que estão desaparecidos. Algum tempo depois, a investigação mostrou, e ela mesma confessou, Susan Smith ser a própria assassina dos dois filhos. Lembrando, não estou dizendo que a Bianca Toledo armou tudo, que tudo é mentira, que, ai, Vitor, agora você descobriu a verdade, revelou. Não, estou fazendo uma comparação de um fato comportamental, um dado não verbal que possivelmente está ocorrendo nesse vídeo, onde a Bianca Toledo está falando sobre o caso, ok? Só para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Lembrando, cada pessoa é de um jeito, não existe livro de regras, né? Por isso que a linguagem corporal ela não é um dicionário, né? Você não tem ali um glossário, fez isso, significa isso. Não. As análises que são feitas de forma séria e embasadas por um protocolo científico, como é o caso do SCANS, que é aplicado pelo FBI, a Behavioral Law, que é a Polícia Científica da Espanha, a EIA, a Emotional Intelligence Academy no Reino Unido, ela se predispõe a pegar vários comportamentos ali para entender o que está acontecendo e não pegar um livro de regras, ok? Porém, tem tendências comportamentais. O que é isso? Basicamente, as pesquisas mostram ali, feitas por esses institutos, como por exemplo a Emotional Intelligence Academy, que quando determinada sensação é sentida ou determinada situação ocorre, determinada emoção é expressada ou determinado comportamento, determinado gesto, como por exemplo é explicado de forma breve no artigo An Argument for Multi-Channel Analysis, Crocodile Tears, desenvolvido pelo Cliff Lansley e pela EIA. Em determinado momento do artigo, conforme outras pesquisas mostram pra gente,
quando uma pessoa está passando por uma situação de perda, né? Meu filho perdeu a inocência, ele foi abusado, meu filho perdeu a vida, ele foi morto. Uma tendência das mães que tem esse laço emocional direto com os filhos é processar a emoção de tristeza, alternando a emoção entre tristeza e raiva. Para vocês sentirem um fator comparativo, vou mostrar a entrevista de uma mãe ali numa situação bem parecida aqui também. Ela relatou um abuso, né? Foi lá na polícia falar de um abuso e alguns dias depois ela gravou uma entrevista, ou seja, um vídeo falando sobre o abuso, falando sobre a situação. Eu não vou dar muitos dados sobre essa situação para preservar a mãe e a criança, mas basicamente você consegue ver várias microexpressões de tristeza e raiva enquanto a mãe fala sobre o caso. É esse vídeo aqui. Aí ele falou, não. Aí meu marido, não, é nervoso. Eu digo, não é nervoso meu, não. Fiquei observando. Fui dar banho nele, né? Eu dei banho nele. Aí ele falou pra mim, disse, manhã, não lava minha bunda, porque dói. Aí eu disse, meu filho, por que eu não posso lavar seu bumbum? Aí ele disse, não, porque dói. Aí abandonou casa, psicóloga, todo mundo, e pediu sigilos, pediu muito sigilo, muito segredo. Ó, a própria conselheira disse, por ser amiga da diretora, largou o caso, minha gente. Olha só. Eu não admito, eu como mãe não admito que ele arquive isso aí sem autorização minha, sem eu saber, sem eu ter mais conhecimento. Basicamente, no momento principal, no ápice, quando a Bianca Toledo vai falar que de fato, né, ela vai verbalizar, ele está acautelado sobre crime de pedofilia. Ele está acautelado por crime de pedofilia. Primeiro ponto, essa informação não sai de forma direta, como o protocolo SCAN, Scientific Content Analysis, do Avinoam Sapir, mostra uma tendência quando a gente se sente emocionado sobre algo, eu sinto raiva ou felicidade, é eu usar pronomes pessoais. Eu falo que esse cara abusou do meu filho. Essa é uma tendência comportamental, ok? A gente não vê isso. Ela usa um linguajar de afastamento verbal nesse momento, ele está acautelado sobre o crime de pedofilia, não disse que foi meu filho, crime de pedofilia. E nesse momento eu não consegui observar nenhuma microexpressão de tristeza, muito menos de raiva. O que eu vi ali foi uma tentativa de autocontrole facial, na minha opinião, claro. Outro fato curioso que faz parte do conjunto de sinais observados aqui é que a Bianca não adota uma postura de linguagem corporal gestual. Ela mantém ali os braços firmes, ali enquanto ela está falando, você não consegue ver muita gesticulação. E observando a linha de base da Bianca Toledo em outras situações, em entrevistas, quando ela vai verbalizar, até em entrevistas recentes, ela tem uma tendência a utilizar gestos ilustradores de pontuação. Então eu vou pontuar um comentário. Eu vi ele ali, com o meu filho ali, o que significa que ela tem uma tendência a ilustrar visualmente o que ela está falando ali com os gestos e geralmente apontando aqui na direção do tórax, né, do topo do tórax, com uma sincronia entre a direção que ela está apontando e a direção que ela está olhando. Nesse vídeo curto você não vê isso, você vê ali até uma tensão no ombro muitas vezes, mas na maioria do vídeo ela passa ali praticamente sem gesto nenhum. E essa quebra da linha de base que é o fator interessante. Na linguagem corporal, a gente entende que a linha de base é a forma espontânea, que a gente se expressa quando não está sendo cobrado, quando ninguém está olhando a gente, por exemplo, quando você fala seu nome, coisas que você não mente, certo? E quando a gente quebra essa linha de base, geralmente é quando a gente está tentando manipular as nossas respostas, né? Opa, deixa eu me controlar aqui, eu não posso deixar vazar nada, deixa eu abaixar os braços, senão eu já ia estar assim, falando assim, aqui, lá. Então esse é um ponto que me chamou muita atenção e mais um dos sinais que agrega aqui a nossa análise é o fato da Bianca Toledo, quando ela vai entrar no assunto ali, quando ela começa de fato a falar sobre os problemas, começar a apresentar um fluxo verbal mais pausado e em vários momentos durante as pausas ela fazer o umedecimento labial. E geralmente o umedecimento labial pode ocorrer em situações de dissimulação ali com duas causas, né, duas possíveis explicações, conforme observado em Telling Lies do Paul Ekman. Pode ser uma tentativa de simular uma seriedade, né? Eu quero pressionar minha mandíbula e apertar os lábios, eu quero mostrar como eu tô bravo mesmo, por um tempo muito longo e frequente, né? Quando eu começo a fazer com certa frequência, eu posso tentar montar uma tensão facial para passar uma seriedade, né? O que é geralmente conhecido no poker como poker face. Ou a segunda explicação é uma tentativa de autocontrole emocional, quando eu geralmente tento me segurar para não me expressar o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. Em determinado momento, seguindo essa ótica, né, de possível tentativa de autocontrole emocional, nós conseguimos ver ali, vez ou outra, uma compressão labial que ocorre, né? Compressão ou esse umedecimento, no exato momento onde a gente consegue observar uma microexpressão ali, o AU12 em intensidade B, uma microexpressão de felicidade, o que poderia ser uma possível, lembrando, uma possível tentativa de comprimir, de tentar segurar o riso, o que novamente é um comportamento bem incongruente numa situação dessas. Fora da análise específica não verbal, um outro ponto que me chamou muito a atenção
foi o fato de que após essa tragédia, após essa situação, conforme muitos sites de notícia divulgam, inclusive a maioria deles gospel, a carreira da Bianca Toledo teve uma grande ascensão. Ela ganhou muito marketing, muita mídia, várias pessoas foram atrás de saber a história dela. No geral, nesse vídeo da Bianca Toledo, o que a gente consegue concluir é que ela faz uma narrativa, de certa forma, até muito formal, porém isso não tem significado nenhum, isso já é parte da linha de base dela. O comportamento emocional dela evidencia possíveis microexpressões de felicidade, o que é novamente um potencial, um possível comportamento totalmente incongruente com alguém que clama estar abatida pelo abuso sexual do filho. Ela não se expressa gestualmente como ela está acostumada a se expressar na sua linha de base e ela apresenta um comportamento facial muito similar à tentativa de autocontrole emocional e um fluxo verbal pausado que também está associado a uma tentativa de controlar a narrativa, certo? Uma possível tentativa de controlar o que vai ser falado, por isso que esse fluxo verbal mais pausado. E por último, um ponto muito interessante é que nós temos aqui uma grande ausência, pelo menos eu não fui capaz de detectar aqui muitas microexpressões, uma frequência, um número expressivo de microexpressões da emoção tristeza. Bom, essa foi a minha análise, pessoal. Lembrando, eu não estou aqui para julgar nada, não sou juiz, ok? Isso é uma tentativa de entender um comportamento não verbal, ali que são ações instintivas e reativas, certo? O nosso corpo reage de forma concordante ou discordante, segundo a teoria de Pierre Hill e Roland Tompacol, àquilo que a gente verbaliza, ok? E é só isso que eu analisei. Não estou aqui para julgar nada, fica para vocês aí fazendo os julgamentos. E no próximo vídeo, então, a gente vai analisar o Philipp Heydrich. Ok? Comenta aqui o que você achou dessa análise. Se você gostou, clique em gostei, compartilha, que ajuda muito a divulgação dessa análise científica de linguagem corporal. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!